É do entendimento geral que Adolf Hitler foi um homem diabólico e megalomaníaco, responsável pela morte de centenas de milhares de pessoas na Segunda Guerra Mundial, em sua extrema maioria judeus. Mas o que poucos sabem é que o líder do partido nazista alemão amava e até ofereceu um dos cargos mais importantes do seu governo para um judeu em específico. Mas quem era essa pessoa tão especial? Vamos saber agora. Os Nibelungos, filme de Fritz Lang de 1924, foi assistido pelo menos 20 vezes por Adolf Hitler, na época apenas um político visto como louco pela sociedade. Fritz Lang, que era judeu, foi um dos principais nomes do expressionismo alemão e é apontado pelos estudiosos da sétima arte como o pai da ficção científica no cinema por causa do seu filme Metrópolis, de 1927. Se Metrópolis gera assombro até hoje pela sua qualidade e perspicácia futurista, imagine na época em que foi lançado. O estardalhaço alcançou todos que consumiam cinema, e, entre eles, o já fã do diretor, o Adolf Hitler. Segundo registros, dizem que Adolf ficou paralisado, como se tivesse tomado um choque de tão encantado por aquela obra. Ainda em 27, fazia apenas 2 anos que Hitler tinha mudado a sua nacionalidade de austríaco para alemão, ainda estava impedido de fazer discursos públicos na Alemanha por causa de uma falha tentativa de golpe que o partido nazista tinha tentado há alguns anos. Ainda nesse período de um nazismo fraco e mal visto, Hitler nomeou Gregor Strasser, Otto Strasser e Joseph Goebbels para organizar e fazer crescer o partido nazista no norte da Alemanha. Joseph, líder da propaganda nazista e amigo pessoal de Adolf, foi atrás de Fritz Lang pensando em colocá-lo como cineasta oficial do nazismo, mas recebeu não de cara. Mas até aí tudo bem, não é? Estamos falando de um grupo extremista de pouca popularidade até então. Quem também não recusaria? Todavia, 2 anos depois, a Bolsa de Valores de Nova York quebra em 1929, gera impactos na economia alemã e Hitler inicia a sua ascensão, prometendo quebrar o Tratado de Versalhes. A ideologia nazista vai ganhando força no país, ele e 3 de seus chegados conseguem espaço no governo do então presidente Paul von Hindenburg e, em 1934, após a morte do presidente, instaura-se o poder por completo de Hitler. Joseph Goebbels, agora ministro da propaganda, chegou até Fritz Lang e sua esposa, Thea van Harbou, que assinou boa parte dos roteiros de seu filme. Fez oficialmente a proposta e, na cara do ministro, Fritz Lang recusou novamente. Thea van Harbou, entretanto, que se mostrava afetuosa aos preceitos do nazismo, ficou ali servindo ao Estado alemão. Ainda em 1934, Fritz Lang foge para a França e, em seguida, para os Estados Unidos, onde vai dedicar boa parte da sua carreira a fazer filmes contra o nazismo. Os filmes do cineasta foram logicamente proibidos na Alemanha nazista. Todavia, Hitler continuou os assistindo. Dizem inclusive que ele sentia um misto de raiva, principalmente por não tê-lo ao seu lado, e lisonjeado por Lang falar sobre o governo nazista em seus filmes, por mais que de forma extremamente ofensiva, que, convenhamos, é o jeito certo de tratar nazista. Em 1943, 2 anos antes do agora fraco e arregão líder nazista preferir tirar a própria vida do que enfrentar as consequências das suas atrocidades, Fritz Lang lança Os Carrascos Também Morrem, filme que trazia o prenúncio daquela morte. Fritz Lang morreu aos 85 anos em Los Angeles em 1976, deixando um dos maiores legados da história do cinema e, tão importante quanto, uma lição de que não devemos dobrar os nossos princípios diante de um monstro, pois, por mais forte e amedrontador que ele pareça naquele momento, tudo há de despencar um dia e, como sabemos, a história e o tempo há de lembrar quem foram os bons e os ruins.